Olá pessoal, Kizaru aqui e hoje vou falar um pouco sobre o capítulo 1056 de One Piece, que teve muita coisa interessante. Eu não diria que foi um capítulo tão bom quanto os 3 últimos que nós tivemos, mas mesmo assim foi um capítulo muito interessante, onde aconteceram várias coisas bem importantes aí, principalmente que vão ser importantes no futuro. E foi um capítulo aí muito bom para começar aí o encerramento desse arco de Wano. Eu inclusive anotei aqui várias das coisas que aconteceram nesse capítulo e teve tanta coisa que eu tive que anotar, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Primeiro, na história de capa, a gente viu o Katakuri e o Oven finalmente aparecendo novamente. Muita gente estava querendo ver o Katakuri de novo aí, porque ele ficou muito tempo sem aparecer, desde lá do arco Holy Cake Island, e ele é com certeza um dos personagens mais populares da série, e é legal ver ele de novo, mesmo que seja numa história de capa aí. E agora o pessoal da Germa lá eles estão meio que ferrados agora, porque não só o Katakuri, mas também o Oven apareceram, e eu acho que vai acontecer alguma coisa interessante agora na próxima história de capa, porque eu não acho que ele vai simplesmente derrotar eles de novo, mas vamos ver o que vai acontecer agora na próxima história de capa. Depois disso, o capítulo começa ali com o Raizo e a Shinobu, que foram sugados pelo Almirante Ryokugyu no último capítulo, e eles estão até praticamente secos, sem nutrientes nenhum, mas depois a gente vê que a Shinobu vai ter um efeito até interessante quando ela consegue se recuperar. O Raizo, eu tenho certeza também que ele vai ficar com uma aparência um pouco diferente quando ele conseguir se recuperar aí. Tenho certeza que ele vai conseguir se recuperar disso também. Tem uma parte lá também que eles mencionam que realmente o que o Almirante Ryokugyu disse sobre o Kaido de certa forma proteger o Wano de invasões externas é algo verdadeiro, é algo que é um fato mesmo, porque é verdade, agora que o Kaido já não está mais em Wano, fica muito mais fácil para qualquer pessoa, principalmente as pessoas do governo mundial e a marinha e tudo mais, fica muito mais fácil agora para eles invadirem e dominar o Wano se eles quiserem. Por isso o Momo tem que ficar mais forte para proteger o país. O interessante também é que quando eles estão falando sobre isso, parece que eles nem perceberam que o maior fator para o Ryokugyu ir embora de Wano não foi o que o Momonosuke fez. O Momonosuke conseguiu sim causar um certo dano ali ao Almirante, mas a principal causa do Almirante sair de Wano foi o Shanks, que de fora de Wano usou seu hack do rei e amedrontou um pouco ali o Almirante, e isso foi a maior causa do Almirante se retirar. Ele mesmo disse isso. Então não sei aí se os bainhas não perceberam isso, mas é algo interessante. Aí depois tivemos uma cena mostrando o reencontro do Kinemon com a esposa dele, a Tsuru lá, e eu achei bem legal essa parte, porque teve uma época que a gente chegou até a achar que a esposa do Kinemon tinha morrido nas chamas que tinham atingido a cidade de Okobori, mas não, ela só levou algumas queimaduras, mas ela está bem, e agora parece que eles vão poder ficar juntos finalmente depois de tanto tempo separados. Aí depois disso a gente chega numa parte super importante do capítulo, mas que eu não sei como me sentir sobre isso exatamente, porque eu achei um pouco estranho, não esperava isso. O Nekomamushi e o Inuarashi dizem para Carrot que é para ela se tornar a nova governante do Mokomo do Kedon, que é basicamente o reino lá da ilha de Zou. E eu achei um pouco estranho isso, porque a Carrot ainda é praticamente uma criança ainda. Ela nunca demonstrou muito aí habilidades de liderança e qualquer coisa do tipo. Ela não tem muita experiência nesse tipo de coisa, mas vamos ver o que vai acontecer. A Wanda e os mosqueteiros disseram que
vão ajudar ela aí a governar também, então pode ser que dê tudo certo. Mas eu acho mesmo que isso foi mais uma forma do Oda dizer que não, a Carrot não vai se juntar aos Chapéus de Palha, mas como as pessoas gostam desse personagem bastante, vamos dar algo de destaque para ela aí, e por isso ele resolveu dar a ela esse título de governante de Zou. Mas até que faz sentido o Nekomamushi e o Inuarashi ficarem em Wano mesmo para proteger o país agora, porque, como eu já disse antes, agora como Kaido já não está por lá, fica muito mais vulnerável o país, então é bom eles ficarem lá para ajudar o Momo e os outros a protegerem o país também. Depois disso temos a cena do Sukiyaki se revelando aí para os bainhas, para Hiyori e para o Momonosuke. Eles não ficaram nervosos nem nada dele ter se escondido por tanto tempo, eles só ficaram felizes de saber que existe alguém ainda da família deles vivo, já que eles perderam os seus pais, e alguns dos bainhas já até sabiam aparentemente que ele era o cara usando a máscara Tengu, mas o Kinemon, da mesma forma que eles acharam que ele tinha planejado tudo lá no começo da invasão, dessa vez eles acharam que ele já sabia também, mas ele realmente não sabia de absolutamente nada, o que foi uma parte bem engraçada aí, porque lembrou exatamente essa parte lá do início da invasão, que o Kinemon, eles acharam que ele tinha planejado toda a invasão e tudo mais, mas na verdade foi tudo sorte mesmo. Mas interessante aí o Sukiyaki aí se mostrando finalmente para eles, e ele disse que tem algumas coisas a serem esclarecidas também, mas aí corta para outra cena e a gente ainda não sabe o que exatamente ele estava querendo dizer. Depois a gente corta aí para Robin mencionando que Pluton está em Wano mesmo, ali para os Chapéus de Palha e tudo mais, mas parece que o Luffy não está muito interessado nisso, ele disse que não quer nem saber. Enquanto eles estão falando sobre isso, aí aparece a Shinobu magra, dizendo que vocês estão falando que mulheres maduras são armas ancestrais. Eu achei bem engraçado essa parte aí, mas é bem legal mesmo, porque ela sempre ficava falando que mulheres maduras são como armas, e agora acontece isso para provar que ela estava certa de certo modo. Achei bem engraçado mesmo essa parte. A gente vê que a Otama também diz que quer se juntar também à tripulação dos Chapéus de Palha, mas ela precisa ficar mais forte ainda, e o Luffy diz que se você conseguir aprender um pouco de Ninjutsu, com certeza nós vamos aceitar você no bando. Eu acharia legal até a Otama entrar no bando, eu sempre gostei bastante dela assim, mas vamos ver se isso vai realmente acontecer, porque ela não conseguiu se juntar ao Ace, né, que já tinha prometido a ela uma vez que quando ela fosse maior ele iria voltar para que ela se juntasse a ele. Então eu espero que dessa vez dê certo dela se juntar à tripulação do Chapéu de Palha. E aí chegamos em uma das melhores partes do capítulo, na minha opinião, que é o Caribou ouvindo sobre Pluton. Mais uma vez o Caribou escuta uma informação importante sobre uma arma ancestral. Já tinha acontecido lá na Ilha dos Tritões, que ele descobriu sobre Poseidon, e agora ele também descobriu sobre Pluton. E aparentemente ele vai dizer isso para alguém, ele vai contar essas informações para alguma pessoa, para uma certa pessoa que a gente não sabe quem é. Algumas pessoas estão teorizando que pode ser o Barba Negra. Eu também acho que é possível sim, mas a gente não sabe se ele tem qualquer tipo de relação com o Barba Negra. Pode ser talvez o próprio Shanks, quem sabe. Ou pode ser até mesmo qualquer pessoa do governo mundial. O Caribou, eu acho que é um cara bem assim egoísta, ele pensa mais nele próprio. Então pode ser qualquer pessoa que esteja procurando por essas informações e ofereça uma quantidade decente de dinheiro para ele. Eu acho que ele contaria para qualquer um, então é bem difícil de teorizar sobre quem exatamente o Caribou está falando aí, mas eu acho que isso vai ser bem importante ainda para o futuro da história. Aí depois se passa alguns dias e
A gente vê o Momonosuke procurando o Zoro para ele ensinar algumas técnicas de espada para ele, mas parece que o Zoro e os outros Chapéus de Palha já estão saindo de Wano, estão indo embora, e o Momonosuke procura eles por vários lugares, mas não consegue encontrar. E de repente ele encontra a Hiyori e pergunta para ela se ela sabe onde estão os Chapéus de Palha, e ela diz que eles já se despediram dos outros e estão indo embora. Aí o Kinemon aparece e o Momonosuke fala pra ele isso, só que o Kinemon também avisa o Momonosuke que ele também não se despediu dele. Então, por algum motivo que eu não entendi muito bem também, os Chapéus de Palha se despediram de todos os outros, menos desses dois. Talvez por algum motivo especial, já que esses dois foram os primeiros que eles encontraram lá em Punk Hazard de Wano, e talvez sejam os dois que eles sejam mais próximos deles, mas talvez isso tenha algum significado então mais importante que vamos ver aí em breve. Depois disso a gente vê que o Luffy, o Lau e o Kid estão decidindo para onde eles vão agora, olhando os log poses, e cada uma das setas está apontando para um lado. Mas é bem legal essa cena aí, porque os três parecem quase que amigos agora, de certo modo. Só que principalmente o Luffy e o Lau fizeram essa aliança há muito tempo atrás, e agora finalmente está acabando isso. E é até um pouco triste, porque o Lau é um personagem muito interessante, mas eu acho que a gente ainda vai ver bastante dele aí na obra. Ainda tem muita coisa para acontecer relacionada ao Lau, eu acho. Principalmente perto do final, onde eles começarem a descobrir todos os mistérios aí de One Piece. O Lau vai participar bastante, sim. E o Kid também ainda tem várias coisas sobre ele que a gente tem que saber. Por exemplo, o passado dele a gente não sabe praticamente nada, acho que nada mesmo. Então nós vamos ver bastante deles ainda. É um momento lá que eles começam a falar sobre os Yonkos e tudo mais, e aí o Kid menciona que os Yonkos são realmente um saco, mas o pior de todos é esse cara aqui. E aí aparece a foto do Bug no jornal, mostrando que ele aparentemente criou uma nova organização chamada Cross Guilds, e a gente não vê ninguém mais, ninguém menos do que Drácula e Mihawk e Crocodile sendo mostrados ali naquela figura praticamente como algum tipo de subordinados do Bug, o que eu achei insano. Eu vi algumas pessoas teorizando que a razão pela qual o Bug se tornou Yonko pode ter sido porque ele conseguiu de alguma forma unir os Shichibukais contra o governo mundial, e essas pessoas estavam de certa forma certas aparentemente, porque o que a gente vê aqui é que os Shichibukais estão se unindo de alguma forma, sim, para se defenderem, porque depois que o sistema foi abolido, eles não tinham muita escolha a não ser fazer isso, porque eles estavam sendo caçados mesmo. Mas eu acho que o Mihawk conseguiria dar conta da maioria do pessoal que viesse atrás dele. Tem uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar também, e eu só lembrei agora depois que eu terminei de gravar o vídeo. Parece que, se você olhar bem naquela imagem do Mihawk ali, você vai perceber também que ele parece ter uma cicatriz, alguma espécie de cicatriz no peito. Bem interessante isso. Será que ele ganhou essa cicatriz lutando contra algum dos marinheiros que foram atrás dele? Só uma pequena curiosidade aí. Outra coisa interessantíssima sobre isso é que o Bug agora está colocando recompensas na cabeça dos marinheiros de alguma forma. Eu não sei como o Bug tem tanto dinheiro assim para oferecer por marinheiros aleatórios. Imagina a recompensa que terão os almirantes e os vice-almirantes e o almirante da frota, por exemplo. Tem muita coisa ainda bem estranha sobre essa organização que o Bug criou, mas eu tenho certeza que em breve vamos saber um pouco mais sobre isso. Mas foi muito legal e interessante ver que Mihawk e Crocodile estão trabalhando aí junto com o Bug, se não forem algum tipo de certa forma, algum tipo de subordinados dele. Depois disso, a gente vê o Lau dando uma cópia para o Kid de um dos Road Poneglyphs,
e ele diz que não quer ter qualquer tipo de vantagem, mas é até justo sim, porque o Kid participou muito ali na luta contra Big Mom, inclusive ele foi um fator muito importante para a vitória da aliança sobre eles, então é justo sim que ele tenha um dos Poneglyphs. Enquanto eles estão falando sobre isso, o Killer menciona que essa cópia é igual àquela que eles forçaram um dos generais da Big Mom a entregarem para eles. O que é um pouco estranho, porque não é bem essa história que a Brûlé contou lá naquele arco de Holy Cake. Então um dos dois está falando mentira aí. Ou os piratas do Kid estão inventando essa história, ou a Brûlé estava mentindo aquela vez pro Luffy quando ela contou toda aquela história sobre como eles expulsaram o Kid da ilha facilmente. Depois disso chegamos a outra parte muito interessante do capítulo, que é o Killer mencionando que eles precisam ficar sérios agora sobre ir atrás dessa certa pessoa que o Kid diz ser a pessoa com a cicatriz de queimadura. Isso daí também é algo que eu não tenho certeza sobre quem realmente é essa pessoa. Acho que a maioria das pessoas da comunidade de One Piece está realmente bem confusa quanto a isso. Vi várias pessoas falando que pode ser o Sabo, mas eu não acho que faz muito sentido ser o Sabo, porque o que o Sabo poderia ajudar a eles em questão de achar um Road ler ou achar um Road Poneglyph. Também vi pessoas dizendo que pode ser o Aokiji, já que ele tem muitas cicatrizes de queimadura devido à luta dele contra o Akainu, mas também não tenho certeza o que eles teriam a tratar com o Aokiji. A gente sempre tem que lembrar que o Aokiji é um personagem bem misterioso, a gente sabe pouca coisa dele até hoje também, mas eu vi alguns comentários que eu acho que fazem bastante sentido. Quem sabe essa pessoa com cicatriz de queimadura seja um dos sobreviventes de Ohara. A gente sabe que Ohara teve o Booster Call lá e a maioria das pessoas morreu queimada, né? Na verdade, todo mundo acredita que a única sobrevivente da ilha de Ohara é a Robin. Mas e se algum outro estudante de Ohara tenha sobrevivido, mas tenha sido queimado e por isso tenha alguma cicatriz de queimadura? Isso faria bastante sentido, porque aí sim faria sentido o Kid ir atrás dessa pessoa aí, porque ela poderia talvez ler os Poneglyphs da mesma forma que a Robin. Eu achei bem interessante, essa teoria nem é minha não, eu vi ela em alguns comentários, mas eu acho que faz muito sentido. Pode ser sim um personagem novo, algum sobrevivente de Ohara que a gente não tenha visto ainda. Com certeza é algo que é bem interessante também de se pensar. E no final do capítulo, a última coisa relevante que acontece é a Yamato dizendo que pretende agora ir se juntar aos Chapéus de Palha e finalmente poder viver como ela sempre quis, sendo o Kozuki Oden. Agora está praticamente confirmado mesmo. Acho que pode dizer que é 99% de chance da Yamato se juntar. Ela vai aparecer lá, talvez faça que nem o Oden fez para se juntar ao Barba Branca. Tenho quase certeza que os Chapéus de Palha vão aceitar ela tranquilamente. Então é certeza que agora que a Yamato vai se juntar à tripulação, a não ser que o Oda faça algum plot twist aí de última hora. Mas é isso então, tivemos muitas coisas interessantes nesse capítulo aí. Deixem nos comentários embaixo o que vocês acharam desse capítulo. Deixem seu like no vídeo se tiverem gostado também. E se inscrevam no canal. E até a próxima então, galera. Falou!